Olá, olá, você que nos assiste lá, que você que nos ouve. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o aprimoramento do ecossistema de saúde brasileiro, né? O livro que é um convite para reflexão sobre os caminhos para transformar a saúde no Brasil. Então, essa obra que reúne análises profundas e propostas concretas e que tem como objetivo construir um sistema de saúde mais eficiente, mais sustentável e centrado, na pessoa. Esse livro conta com renomados especialistas e explora temas fundamentais para a saúde do Brasil atualmente. Fala sobre a complexidade do setor, fala sobre inovação e tecnologia, valor em saúde, regulação e direito, governança e compliance. Nosso objetivo é levar até vocês entrevistas exclusivas com os autores que aprofundam esses temas e oferecem perspectivas práticas para enfrentar esses e tantos desafios no setor de saúde brasileira. E a ideia é que o autor fale sobre o seu artigo, fale sobre o seu livro e as suas experiências acumuladas em toda a sua vida, para que a gente possa debater, discutir quais são os desafios e as soluções, oferecer insights aplicáveis e também, de alguma forma, inspirar uma transformação, engajar os gestores, os legisladores, os profissionais, para que a gente possa juntos, né, repensar ou mesmo aprimorar o modelo de saúde existente. E hoje está conosco Marta Oliveira, uma referência no aprimoramento do ecossistema de saúde brasileiro. Ela vem falar sobre seu artigo, né, que tem o tema de envelhecimento populacional e os desafios para o sistema de saúde no Brasil. O artigo dela forma de forma muito didática os principais desafios e soluções para o cuidado dos idosos no contexto do envelhecimento populacional acelerado que hoje o Brasil passa. E é com base no texto e também nas experiências que a gente já agradece, né? E diz aqui um super bem-vindo a Marta, para que você esteja conosco, que a gente possa bater esse papo sobre o seu artigo e também sobre a sua experiência. Ei, Rogério, obrigada pelo convite e parabéns pelo livro, né? Eu acho que ele reúne aí tanta coisa bacana e eu já vi tanta gente falando coisa legal do livro, então parabéns. Acho que ficou um lugar muito legal para a gente consultar, para a gente refletir e para gerar debate. Que bom, fico feliz de ouvir isso. Obrigado, a gente fica muito feliz. A ideia era essa, né? Juntar grandes lideranças, assim, de forma que a pessoa possa consultar esses temas tão atuais, assim, tão bacana. Marta, assim, eu gosto muito de falar assim, assim, eu não nasci de terno, né? As pessoas acham que a gente nasceu de terno, nascemos atrás de uma mesa. Mas como é que a Marta é jovem, né? Jovem, está indo lá da escola, lá do curso básico, se torna médica, empreendedora, executiva da ANAP, presidente substituta da ANS, diretora da ANS, numa diretoria tão interessante e importante, que é o desenvolvimento setorial, de todo esse mercado de saúde suplementar. Eu queria, assim, eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso acontece, né? Como é que as suas aspirações foram surgindo, e acho que é interessante porque, como eu disse, o objetivo da entrevista também é inspirar as pessoas. Olha, Rogério, eu acho que a minha história é uma história que acontece com várias pessoas, mas que fala um pouco da gente não ter medo do desconhecido, eu acho, sabe? Porque quando eu escolhi fazer medicina, eu escolhi ser pediatra, né? Assim, uma coisa muito familiar para mim. Meu pai é pediatra, tem uma família cheia de médicos, então aquilo para mim era muito natural, né? E foi dentro, na verdade, depois da faculdade um pouco, que eu fui conhecer a saúde pública, né? Que foi aí a segunda residência que eu fiz. Então, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? A coisa de você estudar para fazer gestão, porque médico acha que sabe fazer gestão no sangue, né? Na veia, já vem pronto. Então, você estudar para fazer gestão, você entender de saúde pública, você entender de saúde populacional. Então, eu fui conhecer isso depois. Me apaixonei, acabei fazendo a segunda formação, e aí, do nada, quando eu estava no mestrado já de epidêmio, um professor meu falou: Marta, vai ter vaga para uma agência nova, chama ANS, Agência de Saúde Suplementar. Eu falei: o que que é isso? Eu não tinha a menor ideia do que era isso, né?
E aí ele falou, não, mexe com plano de saúde e tal. E aí é que eu fui descobrir o que que era a ANS. Isso era 2003, né? A agência tinha 2 anos, né? Fui descobrir o que que era ANS, fui entender o que que era aquilo. E aí você sabe que quando o bichinho da regulação te pega, né? E aí depois que você entende, né, e que você vai aplicar de verdade aquilo que você entendeu, o que que era saúde populacional, fazer gestão, e você começa a ter um olhar muito privilegiado. Eu acho que essa foi a coisa, pelo menos para mim, Rogério, não sei para você, mas para mim, a minha maior gratidão da ANS é esse olhar privilegiado que a gente pôde ter, né? A gente pôde olhar o setor de um ângulo que é muito bacana, assim, né? De você entender a movimentação, mas também entender o que que você pode fazer de diferente, o que que está por vir, né? Então, acho que a partir daí também é que eu fui me envolver com o envelhecimento. Então, eu me envolvi com o A envelhecimento. pediatria, a pediatria para o É, envelhecimento. e eu fui me Muito envolver com o interessante. envelhecimento por conta da agência, né? Então eu comecei a ver que a gente precisava de alguma forma na agência estimular que as empresas olhassem para isso, que a gente tivesse um modelo diferente para esse envelhecimento, que ia bombar o envelhecimento e ninguém estava olhando. E aí eu fui estudar, fui fazer doutorado, fui olhar para isso, a gente criou lá na época, né, o idoso bem cuidado e tal, então foi ali que nasceu. E depois que eu comecei a olhar para essa área, eu falei, é isso. E aí, quando eu saí da agência, eu já estava muito com essa vontade, né? Fui olhar um pouquinho o que que os prestadores tinham com relação a isso, né? Fui para a NAP entender um pouco que lugar era esse do prestador de serviço. E aí resolvi empreender, que aliás é completamente diferente de tudo que você pode sonhar, né? É gostoso demais, é muito bom você ver sua plantinha crescendo, você ir regando todo dia. É difícil, não é fácil, mas é bom demais, né? Então é isso. Então eu fui me deixando entender o que que era aquele momento e fui descobrindo coisas novas ao longo do caminho. E foi assim que eu cheguei aqui hoje. Muito legal a história. Eu adoro a história das pessoas. Assim, você, quando você olha lá para sua empresa, Laços, você vê essa sua trajetória, assim, do começo ao fim, assim, Vejo, da agência, todas vejo. as suas experiências. Você também foi uma grande, não vou falar divulgadora, mas indutora do qualidade em saúde, em valor. Foi uma grande parceira da Aishon também, né? E isso também se aplica também, você Sim. traz essas experiências para sua Eu empresa. falo que às vezes eu tenho que colocar em prática o que eu mesmo preguei, né? Não dá para eu ter ficado, 20 anos no setor pregando uma coisa e chegar na hora de eu fazer diferente, né? Então eu tenho muita preocupação com isso, né? Então, assim, sim, a gente prezar pelo desfecho, ter indicador, fazer modelo de remuneração diferenciado, poder fazer a gestão de uma população, ao mesmo tempo olhar para o indivíduo. Então, eu acho que eu consegui, com muito custo, né, tentar aplicar um pouquinho de tudo que eu sonhei, né, nesse lugar. Né? Não é fácil, gente, não é estalando o dedo, mas é com muito esforço mesmo, né, a gente ir construindo aí aquilo que a gente acredita, e eu espero que cada vez mais a gente consiga aprimorar isso tudo. Interessante. Vou falar aqui do seu texto. Primeiro, é muito bacana ler o seu texto, né? Fala sobre o desafio, né? O desafio. Aliás, uma coisa interessante também é que já fizemos algumas entrevistas e em todos os temas é o desafio, né? É mesmo um desafio na saúde brasileira. Isso é um desafio mundial, né? Primeiro, na minha opinião, claro, Sim, é um desafio mundial, mas é um sim, desafio, né? O valor em saúde é um desafio, o desfecho é um desafio, sim, o relacionamento entre as partes é um desafio. sim, E você traz aqui no seu texto, né, a questão da população idosa, traz até um dado, né, do IPEA, que em 2100 o Brasil vai atingir 40% da sua população, ou seja, é um fenômeno que vai diminuir muito, até assim, drasticamente, podemos dizer, a questão da população jovem, né? É um fenômeno mundial, evidentemente, por causa da baixa
da baixa fertilidade, né, e tudo mais. Mas você acha que esse envelhecimento rápido na população é, é, brasileira, né, no nosso contexto brasileiro, essa exige também uma profunda transformação do sistema, ou seja, da prática, né? E como é que esse sistema pode se preparar ou se aperfeiçoar? Você traz isso bem legal, eu queria que você contasse para a gente. Então, eu estava lendo outro dia um artigo que a gente tinha escrito na INS em 2010, quando a gente começou a tratar desse tema. E no artigo começava assim: hoje temos 10% da população da saúde suplementar mais de 60 anos. A gente já está com 15, quase 17, não é isso? Daqui a pouco, daqui a 10 anos, vão ser 30%, né? Então, Já disse que em como é que, onde é 2030 que isso, já é maior, né? Em como é 2030 já que tem ali o equilíbrio, né? Então, assim, como é que a gente não olha para esse segmento, né? Como é que a gente não vê essa pessoa e que pessoa é essa, né? Eu tenho um slide que eu adoro, que se você puser no Google escrito idoso e pedir fotos, vai vir ainda a foto do idoso com a bengalinha, com a cadeira de roda, ainda vem, gente. Então, nem o Google conseguiu virar isso mesmo. Só que na hora que a gente realmente pesquisa pessoas de 60 anos e pede fotos delas, vem o Tom Cruise, a Madonna, a Xuxa. Então, que idoso é esse que a gente está falando, né? São pessoas que agora vão ficar 40 anos nessa faixa etária. 40 anos. Então ela fica 60, 70, 80, 90, né? Então não é um idoso, são vários idosos que a gente está falando, né? De qualquer maneira, a gente precisa sim um olhar muito diferente para essa população. E a gente foi um dos poucos países até agora que envelheceu sem enriquecer. Né? Os outros enriqueceram, depois envelheceram. A gente não. Então, assim, a França levou 200 anos para fazer o mesmo número que a gente fez em 50 anos. Então, é muito rápido. A gente não conseguiu se preparar, só que agora a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, resolver aí os desafios que a gente tem. E na saúde eu acho mais complexo, porque a gente precisa ver muito mais macro na saúde, né? Não adianta eu ter, sei lá, uma clínica especializada em envelhecimento, na porta uma calçada toda quebrada, ele vai cair, vai quebrar o fêmur igualzinho, né? Então, a saúde nesse caso, ela é muito mais macro, né? A solidão do idoso, ela é pior do que qualquer outro fator de risco, hipertensão, diabetes, né? Então, eu não tenho um lugar para ele socializar, talvez seja pior do que eu não ter um médico. Então é muito louco, sabe? Assim, você ter que olhar de uma forma muito diferente. Eu acho que essa é a primeira coisa. E a segunda é que a gente fez transição demográfica, fez transição epidemiológica, mas os nossos serviços de saúde, eles são exatamente iguais eram em 1950. Então, é igualzinho. Aquele hospital com aquela porta enorme, né, de emergência, e as pessoas entrando e saindo ali da emergência e se cuidando na emergência, né? Isso tá ok quando eu tenho doença aguda para tratar, né? Eu vou tomar um antibiótico, eu vou. Agora que eu tenho doença crônica, que eu preciso efetivamente monitorar essa pessoa todos os dias, a vida dela, como é que eu vou fazer isso na porta da emergência, né? Então a gente precisa dar uma virada de chave de verdade nesse ciclo aí que a gente tem de cuidado em saúde, né? Não só pensando em outros aspectos, então a quantidade de pessoas, por exemplo, que vão precisar de cuidado paliativo muito maior do que a gente tinha antes, né? Pessoas que vão precisar de leitos de longa permanência, muito mais. Se a gente olhar para fora, a gente vai ver toda essa transição do cuidado para dentro do domicílio. A gente meio que ignora o domicílio como lugar de cuidado aqui no Brasil. Exato. Então, assim, são muitas coisas que a gente vai ter que fazer e a gente vai fazer, Rogério. A gente vai fazer de uma forma organizada ou de uma forma atrapalhada, mas vai acontecer, porque a demanda vai exigir que você faça, né? É interessante você falar da organizada, porque você também traz lá no seu texto, que é muito bacana, porque tem a desfragmentação, né, aliás, a fragmentação do cuidado hoje, né, a gente sabe, a saúde, não, acho que não só suplementar, eu acho que Toda. toda a saúde, ela é fragmentada, dependendo do contexto, a saúde suplementar, com certeza, totalmente, o beneficiário perdido, né,
no sistema, atrás de médico, e vai para cá, vai para lá. Totalmente. Mas o seu artigo traz resultados conseguidos na sua empresa, inclusive, ou seja, mundo real, vamos chamar assim, né? Que agora também é outro objetivo das tecnologias, trazer resultados do mundo real, né? Ou seja, passar daquela fase só da prescrição, mas também entender, ver o que está acontecendo. Queria que você contasse os resultados que traz lá, principalmente os resultados que são da sua empresa, ou seja, a sua experiência. Eu brinco que hoje tá tudo tão mato alto que se a gente espirrar, a gente dá resultado. O importante é a gente dar resultado mantido e a gente saber por que que a gente deu resultado, né? Para ele ser replicável e para ele ser expansível também. Então, acho que tem aí algumas coisas que a gente precisa começar a olhar mais, né? Eu acho que essa coisa da coordenação do cuidado, que tem gente que chama de navegação, enfim, para mim se resume a vínculo. A gente perdeu o vínculo na saúde, né? Então, eu tenho um monte de pacientes que a gente pergunta: o senhor tem médico? Tenho, 6. O gastro, o neuro, o reumato, o tá bom, não tem problema, mas se o senhor passar mal agora, o senhor liga para quem? Ah, não, eu vou na emergência. Então, ele tem 6 profissionais, mas ele não tem nenhum, né? Então, assim, essa coisa de resgatar o vínculo, ela é fundamental. Então, acho que a gente chama de coordenação, de navegação. Só isso, Rogério, já dá um resultado enorme, né? Quando você junta isso com estratégias de redução de risco, né? Como é que eu olho a pessoa, mas eu também olho a casa, mas eu também olho a vizinhança, mas eu também olho a medicação, mas eu também olho a alimentação. Quando você começa a juntar tudo, aí você vai ter uns resultados muito mais mantidos, né? Então, quando a gente reduz, por exemplo, 30% de sinistralidade e a gente consegue manter essa redução de sinistralidade, significa que tem muita coisa para fazer, né? E tem mesmo muita coisa para fazer. A gente tem procurado muito artigo, por exemplo, de polifarmácia, e por enquanto a gente é campeão no mundo. Então, assim, a consequência disso é absurda, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que vai se juntando, vai se somando e que a gente consegue ir melhorando e resolvendo. E isso tudo afeta mais o idoso, por quê? Porque ele está mais exposto, né? Ele usa mais o sistema de saúde. Mas não quer dizer que não afete as crianças, não quer dizer que não afete o jovem, né? Quanto mais esses indivíduos usarem o sistema de saúde, mais eles vão estar expostos a essa desorganização e vão sofrer as consequências dessa desorganização, né? Então, acho que é isso. O idoso, ele não é diferente, ele só está mais exposto, né? Acho tão interessante a sua fala e os resultados que você traz, porque você falou redução de sinistralidade, ou seja, de custo. Redução muito claro de tempo, né? De tempo, porque a medicina, de forma geral, ela é tempo dependente, então, ou seja, se for atendido com mais rapidez, você inibe o agravo, principalmente em idosos e tudo mais. Você falou do atendimento no domicílio, né? Então, assim, claro, depois da pandemia e com o desenvolvimento das tecnologias, IA e remoto, e tudo que nós estamos fazendo aqui também, é, webinar, essas coisas, as pessoas tendem a ser atendidas e podem, com muita qualidade, com telesaúde, teleorientação, ser atendidas onde elas estão. Mas isto não acontece. Ora, se é mais barato, é mais rápido, nós ainda temos, por exemplo, uma legislação que fala de não atendimento não assistência farmacêutica e não assistência domiciliar. Você acha que isso é cultural? Assim, por que que não é adotado, né? Porque os resultados estão aí. Tudo bem, a gente tinha resultado lá fora, não. Nós temos aqui a sua própria empresa, o artigo mostrando os resultados, você falando. Por que que isso não acontece? Qual que é esse desafio, o que que é isso? É. É porque às vezes é tão estruturante o que está errado que você tem que quase que vamos passar a borracha e começar de novo, né? Começar de novo. Então, quando o problema é muito estruturante, é muito mais difícil de você resolver, né? E que estrutura eu acho que é essa que a gente precisa resolver? A lógica do que a gente criou do que é a saúde suplementar. Então,
se a gente voltar aí no tempo, né? Vamos lá para 1980, né? Desde 1980, tempo pra caramba, a gente olha para a saúde suplementar e vê o que nela? A gente vê acesso, a gente vê rede e a gente vê liberdade de uso. É isso que a gente vende, é isso que eu compro, é isso que você vende, é isso que eu espero, né? Então eu montei todo um sistema focado nisso, né? Só que a gente já está em 2025 e ontem eu estava vendo televisão e tinha propaganda de um monte de plano de saúde na televisão que continua vendendo rede, continua vendendo volume, continua vendendo acesso dessa forma, né? O livre acesso. Então, assim, eu vendo isso, o que que eu vou esperar da pessoa? Ah, que ela tenha consciência sanitária. Ah, que ela queira um médico referência. Sério? Foi isso que eu vendi? Não, não foi isso que eu vendi. Então, enquanto a gente não resolver essa lógica, parece filosófica, mas não é não. Assim, Não, se é eu isso mesmo. compro um carro e eu quero que ele ande a 100 por hora, não importa se ele tem ou não tem ar-condicionado. O que eu quero é que ele ande a 100 por hora. Aí você vai dizer, não, mas ele tem ar-condicionado. Meu amor, eu comprei um carro para andar a 100 por hora. Não é isso. Então, o que eu vou comprar? O que você me vendeu. Então, vem desde esse lugar, né? E aí, obviamente, os prestadores se estruturaram nisso também, então tem muito mais mármore do que indicador de qualidade, não é isso? Então eu vejo pela porta de mármore, não sei que resultado tem ali dentro, né? Então acho que a gente foi estruturando tudo dessa forma. Então a gente chegar agora e falar, vamos embora, vamos sacudir aqui a jaqueira para ver se cai manga. Não vai cair manga, vai cair jaca, né? Então acho que a gente vai ter que reestruturar isso, fazer não só culturalmente as pessoas entenderem o que que é o melhor, eu oferecer o melhor para alguém comprar o melhor. Olha quanto isso é difícil, né? E aí a gente só vai conseguir fazer isso mostrando, e é nisso que eu acredito, sabe, Rogério? Acho que a mudança ela vem de você conseguir mostrar para a pessoa o que é o melhor. E aí sim ela entende, e aí ela compra, e aí ela vem para o teu lado, né? Só que aí você ainda tem um sistema todo para mudar. Não É. vai ser estalando o dedo, né? Vai ser aí Então, é, ralando. pois é. Então, vamos de novo aí pegar mais essa carona sua aqui. Tem todo um sistema. Você não acha, e aí você também fala isso no seu artigo, claro, que você fala da capacitação, né? Assim, faz parte da estrutura, concorda? Total. Eu não consigo vender para uma pessoa que não acredita, ou seja, toda a minha ação vem de uma experiência, de um aprendizado. Se eu trabalhar, nós não temos, por exemplo, no país, prevenção de nada, nem de idoso, nem de criança, nós não acreditamos na prevenção, para dizer a verdade. Primeiro que ela demora muito tempo e hoje com o dinheiro você consegue a prevenção hoje, né? Então, isso não passa pela formação, você fala da capacitação, eu queria até antes, eu passaria da formação, a cultura da prevenção, e para que eu possa, consiga, ele me entenda o que eu estou falando, Não queria tenho que você falasse um pouco. dúvida, não tenho dúvida, assim. Eu falo que a coisa da pressão do modelo, né? Não vou falar dinheiro, mas é dinheiro. A pressão do modelo, ela vai afetando tudo, gente. E não tem problema isso, não é feio, né? Se eu estou me formando, por que que eu vou escolher uma carreira que eu vou ralar pra caramba para ganhar um terço de uma outra que eu posso ralar menos e ganhar 3 vezes mais? Isso é opção de carreira. Não é feio fazer isso, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para as residências médicas, que é um exemplo fácil da gente ver, a gente vê que a fila de dermato, oftalmo, é gente saindo, né? E não consegue mais botar para dentro. Aí você olha, sobrando vaga na pediatria, clínica médica, geriatria, não completam as vagas de residência, né? Por quê? Porque
o sistema financia melhor de forma errada, porque ele foi criado É, e foi ciclando dessa forma. Então, não tem um culpado, não tem um vilão, né? As coisas não. foram acontecendo dessa forma. Então, é óbvio que a gente mudar a formação é muito importante. Só que eu também tenho que mudar a forma como eu remunero essa formação. Eu também tenho que mudar essa lógica econômica, né? Então, por exemplo, por que que eu fui numa inauguração e aí estava todo mundo super feliz porque o hospital tinha 50% de UTI. Eu falei, socorro, será que só eu fiquei maluca aqui ou tá tudo errado, né? Então, assim, por que isso? Por que que eu monto 50% de um hospital com leito de UTI e eu não ponho um leito de paliativo? Porque eu vou perder dinheiro, né? Por que que eu faria isso? Por que eu faria isso? Então, ou a gente muda tudo, ou vai ficar muito difícil. Só que chegou uma hora que ou eu mudo ou eu mudo. Porque com a quantidade de idosos que a gente tem hoje, já não está dando conta, né? Imagina eu ter 30%, 40% de idoso e querer todo mundo no final de vida botar no UTI. Não estou nem falando aqui do ato desumano que seria isso, mas eu estou falando também de uma lógica econômica, né? Então, é, eu acho que tem a formação é essencial, essencial, não só para as pessoas terem capacidade, mas também entenderem as necessidades, mas também ter o profissional disponível do jeito que eu preciso, né? E também a gente mexer nessa lógica da remuneração desse profissional, porque senão eu não vou conseguir formar esse cara, eu vou continuar formando o outro, né? Então, tem bastante coisa aí, eu acho, para a gente mexer, mas eu acho que já é bom porque a gente já entendeu todo mundo o diagnóstico, né? Acho que agora não tem mais que entender nada, agora acho que tá na hora de fazer, né? Como é que você vê aí o futuro próximo da saúde? É claro que não é só isso, né? Não é só o idoso, não é só Não, a capacitação. Como antes é que você fosse, né? vê essa? Antes fosse. Eu acho que a gente está quase no pior ponto, mas a gente não chegou nele ainda, de verdade. Então, eu acho que a gente ainda vai piorar um pouco para melhorar, sabe? Vai melhorar. Não tem muito jeito. E por que que a gente precisa passar por isso? Porque a gente precisa refazer as estruturas fundamentais. Então, eu vou precisar piorar para conseguir perceber que eu tenho que mudar e que eu tenho que melhorar de outra forma, né? Então, não sei, não sei se isso é animador, mas eu acho que todas as coisas que são muito estruturantes é esse o caminho, né? Você chega num esgotamento para efetivamente ter uma coisa nova na frente, né? Eu acho que é um ciclo. Então, acho que a gente está chegando próximo desse ciclo. Talvez ainda não estejamos bem no lugar dele, mas está próximo da gente ter possibilidade de se abrir a esse novo e fazer o novo acontecer, né? Agora, que novo é esse? Não sei. Talvez a gente ainda não tenha planejado de verdade que novo é esse. Mas a gente sabe mais ou menos quais os caminhos a gente precisa seguir, né? Total. Marta, eu quero agradecer demais assim, você compartilhar sua experiência, sua visão sobre esse tema, né? Tão interessante, né? Tão interessante, porque todo mundo espera envelhecer, né? E cada vez mais envelhecer com saúde. Acho que é muito, muito interessante. Você vem sendo essa voz, né, no envelhecimento com qualidade, com saúde. Então, quero super agradecer a sua vinda aqui para falar aqui. Quem quiser ver, tá nesse livro aqui, ler o artigo nesse livro aqui, tá super bacana ler o artigo da Marta, e também, assim, né, Marta, acho que a sociedade como um todo também precisa ter essa conscientização para participar dessa transformação também, né? Acho que a sociedade também está meio deixa a vida me Não tenho dúvida. levar, não sei também, claro, nós estamos passando por N Tanta mudanças, mas eu não coisa. vejo a sociedade participando dessa transformação. A gente fala pouco sobre isso, e é Uhum. um futuro brevíssimo, né? Muito pouco. E aí eu acho que tem um monte de coisa que a gente precisa, às vezes, até conscientizar o governo, né? A gente não vê também muita coisa do Ah, próprio não. governo, não importa qual o nível de governo, a gente não vê muita mobilização para enfrentamento desse envelhecimento, nem a conscientização da própria população. Então as pessoas começam a ver dentro de casa, mas
qual o volume disso? O que que vai acontecer? Qual a perspectiva disso, né? Então, eu acho que ainda tem aí muito caminho para a gente percorrer, mas é muito legal a gente pensar tudo que a gente pode fazer aí para melhorar esse envelhecimento e a gente quer aí estar puxando esse barquinho de alguma forma. E eu super te agradeço, não só pelo convite para escrever um capítulo do livro, mas também estar aqui com você hoje. Obrigado, Marta. Muitíssimo obrigado. E voltar mais uma vez aqui, convidar vocês para ler aqui esse livro e ver todos os líderes, os grandes insights, as mensagens que tem lá para vocês. Super obrigado.